Se você já perdeu e tentou recuperar, e você já caiu nisso aqui, porque isso não começa quando você aposta, começa quando você perde e decide continuar. Você perde uma vez, tenta de novo, chega perto, e isso já é o suficiente para te puxar de volta. Aí vem a frase, agora eu recupero. Só que o problema não é perder. O problema é o que você faz depois que perde, porque você não aposta para ganhar. Você aposta para parar a sensação de ter perdido. E é exatamente aí que a armadilha fecha. Você sabe que não devia, já passou por isso antes, e mesmo assim continua. Isso não é falta de inteligência. É um mecanismo do seu cérebro que entra em ação exatamente nesse momento e faz você continuar mesmo sabendo que vai perder. E quando você entender os 3 padrões por trás disso, você vai perceber que essa última vez nunca foi a última. O primeiro padrão tem um nome difícil, mas um efeito muito simples. E é exatamente aqui que seu cérebro começa a trabalhar contra você. Em 1979, 2 psicólogos chamados Daniel Kahneman e Amos Tversky descobriram algo que mudou a forma como a ciência entende as decisões humanas. Eles perceberam que o cérebro humano não processa perdas e ganhos da mesma forma. Ganhar R$ 100 produz uma sensação de satisfação. Perder R$ 100 produz uma dor quase 2 vezes maior do que aquela satisfação. Isso significa que a dor de perder é biologicamente mais forte do que o prazer de ganhar. E é exatamente por isso que quando você perde nas apostas, o cérebro não aceita. Ele não consegue simplesmente fechar o aplicativo e seguir em frente. Ele entra em modo de recuperação. E esse modo tem uma lógica própria que parece completamente irracional por dentro. Já perdi R$ 200. Se eu parar agora, perdi de vez. Mas se eu apostar mais 100 e ganhar, recupero parte. Vale a pena tentar. Parece lógico, parece calculado, parece uma decisão inteligente. Mas é exatamente aí que está a armadilha. Porque o dinheiro que você já perdeu não volta, independente do que você fizer agora. Ele é irrecuperável. Os psicólogos chamam isso de falácia do custo irrecuperável. A tendência do cérebro de continuar investindo em algo por causa do que já perdeu, e não pelo que pode ganhar. E nas apostas, isso é devastador, porque cada perda aumenta a pressão para continuar. E quanto mais você perde, mais o cérebro insiste que precisa recuperar. Não é fraqueza. É o seu cérebro funcionando exatamente como foi programado, em um ambiente que ele não foi feito para enfrentar. Agora vem o segundo padrão. E esse aqui é o mais perigoso de todos. Na década de 1950, o psicólogo B.F. Skinner fez um experimento simples com pombos. Ele criou 3 grupos. No primeiro, os pombos recebiam comida toda vez que bicavam uma alavanca. No segundo, nunca recebiam. No terceiro, recebiam comida de forma aleatória. Às vezes sim, às vezes não, sem padrão. O resultado foi surpreendente. Os pombos do terceiro grupo, os que recebiam recompensa aleatória, bicavam a alavanca de forma compulsiva, muito mais do que os outros, e mesmo quando a comida parou de aparecer completamente, continuaram bicando por muito mais tempo. A recompensa imprevisível criou o comportamento mais persistente e mais resistente que existe. E sabe o que funciona exatamente da mesma forma? Todo jogo que envolve aposta, seja esporte, cassino ou qualquer outro, você não ganha toda vez. Não perde toda vez. Ganha às vezes, de forma imprevisível. E é exatamente essa imprevisibilidade que prende o cérebro. Porque o cérebro humano é uma máquina de encontrar padrões. Ele não consegue aceitar a aleatoriedade. Ele fica procurando a lógica, a sequência, o momento certo. Dessa vez, eu estudei os times. Dessa vez, eu analisei as odds. Dessa vez é diferente. Não é diferente. O resultado continua sendo imprevisível,
Mas o cérebro não aceita isso e continua tentando descobrir o padrão que não existe. E é exatamente por isso que você continua, mesmo quando não ganha. Isso não é falta de inteligência, é o seu cérebro fazendo exatamente o que foi feito para fazer, em um sistema que foi desenhado para explorar isso. Agora, o terceiro padrão. E esse aqui vai mudar a forma como você vê cada aposta que quase deu certo. Esse padrão foi identificado por pesquisadores da Universidade de Cambridge e publicado no Journal of Neuroscience. Os pesquisadores descobriram que quando você quase ganha, o time quase marcou, o placar quase fechou, a aposta quase deu certo, o seu cérebro libera dopamina, quase a mesma quantidade de dopamina que libera quando você ganha de verdade. Pensa no que isso significa. Você perdeu. O dinheiro foi embora, mas o seu cérebro reagiu quase como se você tivesse ganhado. E o que acontece depois dessa sensação? Você quer de novo. Não porque você é fraco, não porque você não sabe o que está fazendo, porque o seu cérebro acabou de receber uma dose de dopamina e quer repetir a experiência que produziu aquela sensação. O quase ganhou não é azar, é parte do mecanismo. Ele mantém você engajado, ele mantém você acreditando que está perto, que na próxima vez fecha. Chegou tão perto, na próxima. Essa frase você já disse ou ouviu antes. Agora você sabe de onde ela vem. E é por isso que perder às vezes prende mais do que ganhar. Então junta tudo isso. Você perde e o cérebro não aceita e quer recuperar. Esse é o primeiro padrão. Você ganha às vezes de forma imprevisível e o cérebro fica preso tentando encontrar a lógica. Esse é o segundo padrão. Você quase ganha e o cérebro libera dopamina como se tivesse ganhado de verdade. Esse é o terceiro padrão. 3 mecanismos, trabalhando ao mesmo tempo, silenciosamente, sem pedir permissão, e o resultado é sempre o mesmo. A última vez que nunca é a última. E é por isso que a maioria das pessoas nunca sai disso. Não porque não querem, mas porque nem percebem que já estão presas. Agora que você entende os 3 padrões, tem uma pergunta que vale fazer. O que você pode fazer com isso? A primeira coisa é a mais simples e a mais ignorada. Nomeie o mecanismo quando ele aparecer. Na hora que você perder e sentir a vontade de tentar recuperar, fale para você mesmo. O dinheiro já foi. Continuar não traz ele de volta. Parece bobo, mas pesquisas mostram que nomear o que está acontecendo reduz o poder que o mecanismo tem sobre você. Porque o cérebro consciente começa a competir com o cérebro automático. A segunda coisa é estabelecer um limite antes, não durante. Não funciona decidir parar enquanto você está dentro do ciclo. O cérebro já está em modo de recuperação. A decisão precisa ser tomada antes de começar. Vou usar R$ 50. Quando acabar, acabou, independente do resultado. Não é sobre força de vontade na hora. É sobre remover a decisão da hora. E a terceira coisa, a mais importante, entenda que a sensação de quase ganhar não é sinal de que você está perto. É o mecanismo funcionando. É a armadilha se fechando. Quando você sentir aquela sensação de chegou perto, na próxima fecha, esse é exatamente o momento de parar. Porque é quando o cérebro está mais vulnerável. Você não precisa ser mais forte do que o mecanismo. Você precisa reconhecê-lo antes que ele tome o controle. Comenta só uma coisa. Você já disse, é a última vez, e voltou? Só um sim já diz tudo. Porque se você se reconheceu em alguma parte desse vídeo, compartilha com alguém que precisa entender isso antes de perder mais. Se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.